Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd serviço e hoje vamos falar de um jogo de tabuleiro de Goonies Never Say Die, da Funko Games e da Prospero Hall. É um jogo para maiores de 12 anos, de 2 a 5 jogadores e o tempo depende muito da vossa capacidade de jogar, porque isto acaba por ser um jogo narrativo, ou seja, de 2 a 5 jogadores, há sempre um jogador que é o vilão, que é o Goon-Doc Master. É aquele que controla as criaturas, é aquele que controla o guião, a narrativa, os plot twists, e os outros jogadores jogam como os Goonies. O vilão, o Goon-Doc Master, ou GM, tem como objetivo derrotar os Goonies, atrasá-los no seu objetivo, e é o único que sabe o que é que se vai passar e qual é que é os objetivos dos Goonies, porque isto é uma história narrativa muito à semelhança da parte narrativa do Dungeons and Dragons, por exemplo, ou do Dungeon Crawler do Nemesis, claro, tudo muito mais simplificado. E neste jogo nós estamos a tentar recriar a aventura do primeiro filme, primeiro e único, mas não é só a história do filme que saiu no cinema, é também o guião original, porque houve muitas cenas que foram cortadas, muitas situações que foram cortadas do guião original, depois na transição para o cinema, para filme, e essas cenas estão incluídas aqui, como por exemplo o polvo gigante, que aqui é um vilão, mas no cinema nunca passou, foi cortado do filme. Mas mais ou menos dizem que o tempo médio é para 50 minutos cada missão. São 12, mas é muito relativo. Vamos então a um tutorial e já voltamos com as considerações finais. Portanto, pessoal, nós temos aqui mais ou menos um setup para 3 jogadores. 2 jogadores estão aqui, vão ser os Goonies, e o outro jogador está aqui, vai ser o Goon-Doc Master, ou GM, para simplificar. Aqui no mapa tem indicação do lado do tabuleiro onde o Goon-Doc Master tem que estar, neste caso é o vilão do jogo. Ele vai ter esta cortina, que vocês estão aqui a ver, a separar, para as pessoas não verem o que é que ele está a fazer aqui atrás, ok? Ficaria aqui, ele teria o baralho dele e teria aqui o guião do jogo, que vai indicar como é que ele faz o setup de cada missão e o que é que acontece cada vez que alguém faz algo, ok? Eu vou retirar isto, porque depois fica difícil de explicar, mas basicamente tem aqui o resumo de todas as regras e todas as fases, o que é que cada coisa faz, também para simplificar, ok? Agora vamos explicar o que é que está neste setup, que é a missão principal. Vamos primeiro aos Goonies, depois vamos ao GM, o que é que aqui está em cada item, e depois vamos dar um exemplo de rondas, ok? Vamos a isso. Portanto, aqui os Goonies são 2 jogadores, temos o Mikey e o Data, e eles têm poderes e habilidades diferentes. A figura do Data é cinzenta, a do Mikey é azul e são colocadas na zona de início do jogo, que é esta aqui, ok? Entre outras coisas, mas isto é mais na ronda do GM, a gente já lá vai. Portanto, eles têm habilidades diferentes. Nós, numa ronda de Goonies, podemos jogar em qualquer ordem. Por exemplo, na primeira ronda pode ser o Data e depois o Mikey, e a seguir pode ser o contrário. Os Goonies é que têm que decidir. Cada jogador vai ter as suas moedas. O Mikey tem 4 moedas de Wishes e 6 de vida. E o Data tem 3 moedas de Wishes e 6 de vida. E eles têm habilidades diferentes. Todos eles têm 2 ações por turno. 2 ações para o Mike e 2 ações para o Data. Podem ser as seguintes e podem ser repetidas, ok? No início de cada ronda, o Goonie vai ganhar uma moeda. Eles no fim da ronda só podem ter o máximo de cada personagem. Neste caso o Mikey tem 4 e o Data tem 3. Se tiverem mais têm que descartar. Mas ganham sempre uma no início de cada ronda, a não ser o primeiro turno, ok? Todos os outros turnos ganham sempre uma moeda. E depois, no turno dos Goonies, pode ser em qualquer ordem, e tens 2 ações que podes repetir. Portanto, uma ação pode ser andar, podes andar 2 vezes, fazes 2 ações. Podes fazer a habilidade de procurar, que eu já vou explicar, a habilidade de atacar, a habilidade de descansar, que ganhas uma Wish Token. Tens a habilidade dos tesouros que tu ganhas, que normalmente os tesouros são coisas que tu podes usar todos os turnos, e os itens apenas uma vez. Tens Adventure Action, que é remover entulho, se estiveres preso numa armadilha, é escapares, ou alguma ação especial que tu tenhas, ok? Portanto, aqui mais a pormenor, nós temos 3 habilidades que são iguais para todos os jogadores, só muda os dados, eu já vou explicar, e temos habilidades especiais que são diferentes para todas as personagens. Portanto, vamos aqui primeiro à Strength. O Mikey, quando quer atacar um inimigo, vamos supor que é um rato,
ataca com 2 dados vermelhos. O rato tem quadro de vida, ou seja, ele lançaria, usava uma ação, dizia que queria atacar o rato e lançava os dados. O resultado foi este. O que é que isto faz? Isto não faz absolutamente nada a favor do Mike, ou seja, este dado é em branco e este dá ao Gundok Master uma token destas. Cada vez que sai um símbolo destes, ele ganha esta token que ele precisa para fazer ações, mas no turno dele a gente já vai explicar. O que ele precisava era, por exemplo, isto. Todos estes ossos, ou estes ossos cruzados, são pontos positivos. Quer dizer que ele conseguiu atingir, neste caso seria com 4, ok? Mas ele só tem 2 dados vermelhos. O que nós podemos fazer é gastar as nossas Wish Tokens para evoluir os dados. Ele começa com 2 dados vermelhos, nós faz conta que temos 4, podemos gastar estas 2 para evoluir os dados vermelhos para 2 dados azuis, que são melhores, têm mais lados e têm mais probabilidade de sair aquilo que nós queremos, e podemos gastar mais estas 2 Wish Tokens para evoluir para 2 dados verdes, ok? E assim, se lançássemos os dados, iríamos dar, neste caso, 1 de dano à criatura e uma Gundok Token ao Gundok Master, ok? Se fosse assim, nós derrotávamos o monstro. Cada vez que alguém derrota um monstro, ganhamos uma Wish Token. E no turno do GM, eles atacam, indica aqui com o que é que eles atacam. Neste caso é com 2 dados vermelhos, este também é com 2 dados vermelhos, mas nós temos criaturas mais fortes. Se quiséssemos mais um dado, o que é que poderíamos fazer? Vamos supor que nós gastámos para evoluir os nossos 2 dados, mas para dados verdes, que são os mais fortes, nós, se estivermos na mesma sala que um colega nosso, ou ligados por uma passagem, por exemplo, esta passagem está a ligar esta sala e esta, e se tivesse aqui um e aqui outro, eu podia pedir a ajuda, que é o trabalho de equipa, ou seja, eu precisava de dados para dar porrada, portanto é de força, o dado ia gastar uma moeda das dele e ia-me emprestar um dado dos dele, ok? E eu assim poderia lançar os 3 dados. Eu nunca posso evoluir um dado emprestado e nunca posso lançar mais 3. Como estamos aqui perto e ligados por este corredor, nós podemos ajudar-nos. O Mikey tem uma habilidade especial muito interessante, que é, ele não precisa de estar na mesma sala ou numa sala ligada para dar espírito equipa. Podemos estar à distância e ele pode pedir um dado a um colega Guni. O colega gasta sempre a moeda, ok? Outra habilidade especial do Mikey, que nós podemos ver aqui, é quando o Mikey lança um dado e sai uma GM Token, que é esta, ele dá a GM Token ao GM Master, mas também ganha uma Wish Token, ok? Isto é uma habilidade só exclusiva do Mikey. As habilidades especiais do Data são muito simples. Basicamente, ele pode usar uma destas invenções que tem, gasta uma ação, usa apenas uma única vez a invenção, vira assim e ela fica bloqueada até o final do jogo. E elas fazem várias coisas. Várias coisas. Outra coisa que nós podemos pedir ajuda. Imaginem que o Data não pode pedir ajuda ao Mikey de um dado porque o Mikey já não tem moedas. Ele precisa de moedas, o Mikey precisa pelo menos de uma moeda para emprestar um dado. Ele precisa de 2 dados, neste caso vamos supor que são 2 vermelhos para atacar o monstro. Ele pode pedir ajuda a 3 adolescentes que estão aqui em jogo. São sempre só 3, é a Steph, o Brad e a Andy. Cada um empresta um dado verde, neste caso a Steph para Search, o Brad para Strength e a Andy para Dexterity. Uma vez usados, viramos ao contrário e ficam bloqueados. Só desbloqueiam sempre que a ampulheta mudar a areia, começar a encher. Aí, cada vez que uma barra da ampulheta passa para baixo, e eu já vou explicar a ampulheta, nós podemos ativar novamente, ela está assim, podemos ativá-la novamente e utilizar um adolescente, ok? Os outros Goonies terão outras habilidades diferentes. Outra coisa que nós podemos fazer, Dexterity. Temos aqui Dexterity. A Dexterity serve, por exemplo, para passar por passagens como esta. Indicado com o símbolo, como vocês podem ver, é o mesmo do Dexterity. Neste caso, o Data tinha que lançar 2 dados azuis. Poderia sempre gastar moedas para evoluir os dados e pedir um dado emprestado. Para passar uma de Dexterity, seja aqui, ou seja aqui, ou seja aqui, só precisa de um sucesso, ou seja, o dado dele só precisa de dar um destes. E eles passam de uma sala para a outra. Se falharem, ficam na mesma sala, ok? Mas se falharem nesta aqui, são regras muito específicas desta token, que isto é um pit, um poço, uma armadilha. Se eles falharem no Dexterity de um aqui, eles ficam presos, ficam com a token de Trapped, né? Esta aqui, que eu já vou explicar o que é que faz. Depois temos o Search. Neste caso, o Mikey tem um Search de 2 verdes, que é os dados mais fortes, e o Data tem um Search de 2 azuis. O que é o Search? O Search serve, por exemplo, o símbolo é o mesmo, como vocês podem ver, que é a lanterna, procurar tesouros.
sempre que vocês gastam uma ação para procurar um tesouro, ganham imediatamente uma carta de item. Mas só com 2 sucessos, assim, ou assim, não importa, ou assim, só com 2 sucessos é que o tesouro se abre e além de vos dar o item, dá-vos um tesouro normal ou um tesouro lendário, depende da história da missão que vocês estão a fazer. A Bone Pile é um bocadinho diferente, porque se vocês falharem aqui com o sucesso de 2, o tesouro é destruído, vocês só ganham um item, só tem uma tentativa. A Bone Pile já não é bem assim. A Bone Pile vocês podem tentar várias vezes e só quando descobrem o que lá está mesmo, vocês viram-na assim e ela fica bloqueada, que já encontraram aqui o que lá está na Bone Pile, ok? Portanto, são diferentes, é preciso ter cuidado com os tesouros, porque só há uma tentativa de realmente de retirar o que está dentro do tesouro. Outra coisa aqui nos nossos Goonies, eles podem ter várias cartas de item, se as encontrarem. Normalmente, elas têm isto aqui em cima, que é One Use Only, têm todas, só podem usar uma vez e depois têm que as descartar. Tesouros só podem ter 2, ok? Só podem ter 2 e muitos deles podem usar várias vezes. Este aqui tem um One Use Only, mas a maior parte deles são coisas que vocês ficam com elas até o final do jogo. As Legendary Cards são cartas específicas de cada missão, ok? Às vezes elas estão escondidas no cenário e vocês têm que as tentar encontrar. Portanto, itens podem ter o que vocês quiserem, tesouros só podem ter 2 e Legendary Treasures podem ter também os que quiserem. Vamos aqui à nossa carta. Portanto, depois deles todos usarem as ações, na parte de trás, o que acontece no fim da ronda? Os Goonies na mesma sala podem dar um número de itens ou tesouros uns aos outros, ou seja, se vocês têm tesouros que querem dar a outros, vocês podem dar desde que estejam na mesma sala. Têm de descartar até terem 2 tesouros apenas, portanto durante o jogo vocês podem ter mais de 2 tesouros, no fim do jogo, por isso é que convém dar, se vocês tiverem 3 tesouros, no fim do jogo se vocês têm de descartar um, portanto convém dar um tesouro a outro colega que não tenha nada. Descartam até terem 2 tesouros e descartam até terem o número máximo de Wish Tokens de cada jogador. Neste caso aqui é 3, neste caso aqui é 4. E depois passam para o Goondock Master. E então vamos agora explicar como é que funciona o Goondock Master. Portanto, o Goondock Master na primeira missão tem que colocar a token de partida, os 2 Goonies, um tesouro, uma passagem limpa, sem rubble, sem qualquer tipo de ponte, não é preciso destreza para passar, e um marcador de interrogação a indicar que esta sala ainda não foi explorada. E isto é exatamente o que vocês podem encontrar na primeira missão do jogo, aqui, ok? E para esta missão nós precisamos destas seguintes cartas, desta tile que aqui está, que é o Poço dos Desejos, precisamos desta Legendary Treasure e destas criaturas, ok? Os morcegos e os ratos. E aqui diz as cartas que temos que pôr e tirar do baralho, os componentes especiais e o Wandering Foe. Ou seja, há cartas que nós temos que dizem, coloca um Wandering Foe onde tu quiseres. O Wandering Foe para esta missão é os morcegos, ok? Temos tudo aqui marcado, eu não vou mostrar muito para não fazer spoiler, ok? Aqui indica os objetivos do jogo, que a meio vão mudar e tornam-se outros objetivos, ok? Isto é o nosso guião, que é o da missão 1, Lighthouse Lounge. Só nós, como GMs, é que temos acesso a ela, daí termos o bioma a tapar. Isto é tal e qual como um Dungeon Master do Dungeons and Dragons. Vamos passar aos componentes que o Goondock Master começa, o GM. Portanto, este é o baralho do Goondock Master. Para esta missão tem menos cartas. Eu tirei quase um monte semelhante a este, que só são colocadas em futuras missões, e tiramos uma carta para cada Goonie. Podemos ter um máximo de cartas na mão de 5 cartas, ok? E começamos aqui com uma GM Token para cada jogador, neste caso serão 2 e aqui não há limite. Então como é que começa o nosso turno? Depois dos Goonies passarem, ganhamos automaticamente uma GM Token, portanto, se não gastarmos nada, teríamos 3. Ativamos os vilões, vamos supor que nesta sala estaria um vilão, ativamos. E como é que se ativa os vilões? Eles têm que se mexer, podem ter um movimento grátis, se não houver ninguém na sala, se já houver lá um Goonie, ele não se move e pode atacar, não é? Se não houver, ele pode se mover para uma sala que tenha uma porta. E depois tem que atacar. A ação de mexer é opcional, a ação de atacar é obrigatória. Imaginem, eles têm que atacar sempre, mas nunca podem atacar o mesmo. Portanto, este ataca este e este ataca este, ok? Dá-lhe porrada aqui. Se só houver um Goonie, neste caso, são os 2 obrigados a atacar o mesmo Goonie, ok? Depois de ativar e atacar e mexer as criaturas, eu compro uma carta de forma gratuita, bisco uma carta, e posso jogar uma de forma gratuita. E depois eu posso gastar GM Tokens para ou comprar mais cartas, posso até comprar mais 3 cartas, ou
eu posso gastar uma de borla e gastar 2 GM Tokens para jogar mais 2 cartas. E o que é que elas fazem? As cartas têm 2 coisas. Tem a habilidade que é feita no meu turno e tem a habilidade que é feita no turno dos Goonies como reação. Por exemplo, se no turno deles, depois de um Goonie se mexer por uma passagem, eu posso colocar uma Rubble nessa passagem, de forma gratuita. Jogo a carta, não pago nada e ponho uma Rubble a tapar, que eu já vou explicar. Neste caso as Rubble, eles precisam de força. Imaginem que está uma passagem com uma Rubble. Basicamente, para passarem de um lado ao outro, têm que lançar os dados, gastar uma ação no turno deles e por cada sucesso, por cada osso, removem um Rubble. Eu posso pôr vários Rubbles, desde que a carta me permita e me dê essa habilidade, eu posso pôr vários Rubbles. Cada sucesso retiram um Rubble. E eles não podem passar se não tirarem os Rubbles. Uma passagem com um Rubble está tapada. Não podem prestar dados tão bem, a não ser que seja o Mikey, porque tem uma habilidade especial. Os vilões também podem ficar presos. Mas como é que os vilões tiram os Rubbles? Se tiver aqui um morcego numa sala e quiser passar para a outra, eu gasto uma ação, não me mexo nem ataque e tiro todos os Rubbles que lá estão. E no turno a seguir já posso passar. Esta é a ação que eu não pago nada. E atenção, só posso jogar, seja no turno deles, seja no meu turno, a mesma carta uma vez. Não posso jogar 2 vezes seguidas a mesma carta. Portanto, esta aqui é interessante. Por exemplo, este React. Depois de um Goonie fazer uma ação de search, seja para encontrar um tesouro ou para encontrar um mecanismo secreto, seja o que for, seja qual for a missão, esse Goonie tem que... Eu jogo esta carta e esse Goonie tem que passar um Dexterity de 2. Se não o fizer, ele fica stunned, fica atordoado, que é esta token aqui, e eu já vou explicar o que é que elas fazem. Depois, tenho as missões no meu turno, que posso gastar uma gratuita e depois posso pagar a GM Tokens para fazer as outras, se eu quiser. Portanto, posso colocar o Pit numa sala já explorada. O Pit é isto, ok? Sempre que alguém está numa sala com um Pit ou entra para uma sala com um Pit, tem que passar um Dexterity de 1. Se falhar, fica preso. Esta, por exemplo, Spooked, coloca um Wandering Foe, para esta missão já mostrei que é o morcego, numa sala já explorada sem um Goonie. E esta aqui, por exemplo, coloca 3 Rubble Tokens em qualquer passagem, ok? E existem várias, e algumas começam a determinar o fim do jogo. E como é que se termina o fim do jogo e como é que o GM pode ganhar? O objetivo do GM é passar a areia daqui para aqui. Há 2 formas de o fazer. A primeira é tentar matar um Goonie. Um Goonie, quando fica sem a vida toda, neste caso o Mikey começa com 6, quando levar 6 de dano e não os conseguir recuperar, eu passo uma daqui para aqui. Ele fica KO e volta à vida no turno a seguir, porque os Goonies não morrem. O nome do jogo é mesmo Goonies Never Say Die. Sempre que isto acontece, eu posso, já tinha explicado, ativar um Teenager que esteja bloqueado, posso voltá-lo a ativar para os Goonies o poderem usar quando quiserem. Outra forma de passar isto para baixo, e quando eu começar um jogo como GM e isto estiver assim, e eu começar o turno assim, eu ganho o jogo. Os Goonies ganham se até ao final da missão a ampulheta não ficar vazia e até ao final da missão cumprir o objetivo específico da missão. Como é que eu posso passar as coisas para baixo? Fácil. Existem cartas aqui que me permitem mexer a ampulheta e esta é uma delas. No meu turno, se cada Goonie tiver 2 ou mais de dano, eu ativo The End is Night Roll. Ou gasto 2 GM Tokens e faço The End is Night Roll. E o que é The End is Night Roll? Como está explicado aqui no meu biombo, agarro 3 dados vermelhos, posso usar GM Tokens para fazer o upgrade aos dados, tal e qual como os Goonies. Lanço os dados. Se tiver 2 ou mais sucessos, eu posso mudar uma cena de areia para baixo, ok? Existem no baralho inicial 3 cartas destas, mas depois vão haver muito mais. Além de eu poder fazer upgrades aos dados no End is Night Roll, eu também posso fazer às criaturas que eu aqui tenho. O Pirate Ghost, quando ataca um Goonie, é com estes 2 dados, portanto eu não posso fazer mais upgrade do que isto. Este é com 3 destes, mas eu posso gastar as minhas GM Tokens para fazer upgrades para os azuis ou para os verdes, etc. E todos eles têm também poderes especiais, uns têm, outros não têm. Este tem um poder especial, este tem um poder especial. E estes são os vilões mais pequenos, porque depois existem os vilões grandes que são introduzidos em futuras missões. E portanto, temos aqui os bosses do jogo, que são 3. Temos os irmãos Fratelli com a sua miniatura, ok?
Temos o Giant Octopus, que não aparece no filme, só na edição especial, porque isto era uma cena que foi cortada, que há um polvo gigante que ataca os Goonies no barco pirata. Temos aqui, e só quem tem a edição especial do DVD ou do Blu-ray é que sabe o que é esta cena. Também tem dois lados, aliás, tem dois lados, e eu não vou explicar porquê, porque tem a ver com a história, eu não quero estar a estragar, fazer spoilers. E depois temos o Anai Willy, com a sua figura também, que também tem dois lados, ok? Reforçar aqui, também existem vários tipos de passagem, estas requerem destreza, são iguais, não adiantam de muito. As normais e estas aqui especiais que têm a ver com uma missão específica que eu não vou aqui estar a explicar. Então estas tokens que aqui temos esta do pé, temos a Flooded, a Trapped, a Stunned e a do ponto de interrogação, que significa uma sala que ainda não foi explorada, ok? Apenas para identificar essa situação. E o que é que faz cada coisa? O GM tem sempre aqui as dicas de como é que vai fazer isto. Esta aqui é de um Goonie, é uma cena especial, é de uma cena do filme, não sei se vocês se lembram, do Data, ok? Tem a ver com este poder dele. Colocam a Sticky Token, que é esta, numa sala, sempre que o inimigo for para dentro dessa sala, com a Slick Token, aliás, o vilão salta a ação de atacar, ou seja, eles não podem atacar, escorregam e caem, ok? Flooded. Quando um Goonie está numa sala que está com a token de Flooded, tem que gastar 2 Wish Tokens em vez de uma para fazer um upgrade a um dado ou dar um dado a um colega, o chamado Teamwork, ok? Quando um Goonie está preso, ele não pode dar Teamwork a outro Goonie enquanto está preso, e a única ação que um Goonie pode fazer é usar a Adventure Action para fazer um Dexterity de sucesso 1. Se ele passar, eles escapam e removem a token de Trapped. Os Goonies Stunned não podem usar cartas, habilidades especiais ou dar trabalho de equipa, o Teamwork, emprestar dados. Se um Goonie ficar Stunned, atordoado neste caso, durante o seu turno, o turno termina imediatamente. Se um Goonie ou um foe começar o seu turno Stunned, sim, porque os foes, as criaturas, os vilões também podem acordar Stunned. Se começarem um turno assim, eles saltam as 2 ações que tinham, descartam a token e passam o turno. E é isto que elas fazem. Todas as cartas do baralho GM que eu não utilizei estão aqui para a primeira missão, que isto são colocadas em missões futuras. Cada missão especifica as cartas que tenho que colocar, ok? Elas estão todas aqui marcadas com este símbolo. Isto foi tudo o que não entrou. Ainda antes de dar um exemplo de uma jogada, de uma ronda, estas são os personagens que os jogadores podem escolher e que não estão em jogo, que é o Chunk, a sua figura, o Sloth e a sua figura, e o Mouth e a sua figura. E o Mouth também vem com estas cartinhas. Qual é que é a diferença? É que ele, se não pode decidir descansar para repor uma carta, ou seja, ele gasta, né? Fica assim, ele pode neste turno não usar a habilidade e ela pode regenerar, por assim dizer. É diferente do Data, que só pode usar uma vez. Portanto, já o setup todo explicado, o que é que nós vamos fazer? Vamos simular aqui uma ronda. Joga primeiro o Mikey. No primeiro turno nenhum ganha uma Wish Token. A partir daqui, todos os inícios de turnos, cada Goonie ganha uma Wish Token. Portanto, o Mikey tem 4. Como ele é muito bom em Search, ele vai usar 2 dados verdes para fazer um Search a este tesouro, ok? E ele está na mesma sala que o Data e pede ajuda ao Data, Teamwork, para lhe emprestar um dado, que neste caso é azul. O Data gasta uma moeda e dá-lhe um dado azul, empresta. O Mikey não pode fazer upgrade ao dado azul, só podia fazer aos dele, mas como eles já são verdes, portanto não pode ir lá mais além do que isto. Vamos ver o que acontece. Portanto, eles têm um search, um check de 2, portanto, além de ganharem um item, ganham também um tesouro, que neste caso é o Mikey que ganha. O tesouro é removido pelo GM, o Goondock Master, e o Goondock Master ganha uma token porque ela aparece aqui. Eu, sendo o Goondock Master, olho para as cartas que tenho na mão, neste caso serão 2, porque só estamos a jogar a 2 jogadores, e eu posso jogar esta. After a Goonie takes a search action, that Goonie must pass Dexterity 2. Check or become stunned. Ou seja, ele fez um search, o Mikey, eu em React jogo esta de forma gratuita e ele tem que fazer um lançamento de Dexterity 2 para conseguir passar, senão fica stunned. E é isso que ele vai fazer. O Dexterity do Mikey são 2 dados azuis, portanto vamos ver se ele consegue um de 2. Sorte das sortes, conseguiu, não acontece nada. Se ele tivesse falhado, ficava stunned. Tinha que pôr aqui debaixo da fichinha dele, a ficha stunned, e ele no turno futuro tinha que se livrar dela.
Mas como isso não aconteceu, são uns cagões. Isto vai para a minha pilha de descarte, que eu sou o GM. E o Mikey fica com um tesouro e um item, que até os pode jogar já porque os itens não se gasta habilidades. Portanto, ele pode usar esta que é descarta. Esta carta só pode fazê-lo uma vez, one use only, e pode descartar esta carta e retira 1 de dano a um Goonie que esteja na mesma sala que ele. E ganha um Wish Token. Depois tem este tesouro que é Slingshot. Gasta uma ação, fazes um Dexterity Attack no inimigo, na tua sala ou numa sala adjacente. Ou seja, em vez de usares o Strength, podes usar o Dexterity, que é bom até para o Mikey, porque ele de Strength é fraco, mas Dexterity até é forte. Portanto, ele pode usar o Dexterity para atacar, que são dados azuis que são mais fortes. Nada mal, fica aqui. O Mikey gastou uma ação para fazer um search, mas ainda tem outra ação. O que é que ele pode fazer na outra ação? Ele avança para esta sala e explora automaticamente. Portanto, aqui eu teria de abrir o meu Adventure Guide, então teria de fazer aquilo que aqui está. Que neste caso era colocar um tesouro, colocar dois morcegos, um tesouro, dois morcegos, estão aqui dois morcegos. E esta sala tem um segredo que está aqui indicada com este ponto de exclamação que nós vamos ler. O que é que esta sala tem? Se um Goonie lançar os dados e tiver um sucesso de 3 ou mais, quando está a explorar aqui este tesouro, normalmente um tesouro é 2, para teres o tesouro, mas se eles além do 2 fizerem um 3 ou mais, vão abrir esta passagem secreta. Mas isto eles não sabem, eu estou-vos a contar agora, e eu também não posso revelar, só se acontecer. E a passagem daria aqui para esta sala. Portanto, ele passou, gastou as suas ações. Agora é o Data. O Data, se calhar vai lá ajudá-lo. Uma ação move-se, a segunda ação ou ataca, eu vou pôr assim para vocês verem bem as criaturas, ou ataca as criaturas ou faz um search ao tesouro. Esta carta de referência pode até ficar aqui para vocês perceberem as habilidades do morcego e a vida deles, apesar de estar aqui indicado. A segunda ação, ele vai atacar, no caso dele são 2 dados vermelhos. Ele pede ajuda ao Mikey, empresta-lhe um dado, que neste caso também é vermelho. O Data gasta 2 tokens para evoluir estes 2 dados para 2 azuis, mas o Data, em vez de pedir ajuda ao Mikey, ele podia ter usado aqui um destes 3 adolescentes, que neste caso seria o Brett, que lhe daria um dado verde. E se calhar até o melhor, se calhar o Mikey, em vez de dar um dado vermelho, voltamos atrás, a moeda é para ele gasta aqui a ajuda do Brand e pede-lhe um dado verde. E isto fica bloqueado até que a ampulheta se mexa, ok? Vão voltar para o sítio, os adolescentes. Engraçado é que estes adolescentes, estas personagens estão no filme e são jogáveis na expansão deste jogo. E ele vai atacar, vamos supor, este morcego. Vamos identificá-lo aqui. Temos que identificar antes de atacar e vamos lançar a ver o que acontece. Ora, muito bem, portanto, deu um branco, nada, deu 2 de dano, deu 3. Quanto é que ele tem? 3. O morcego morreu. Este, pelo menos, fica aqui este. O que acontece quando se derrota um morcego? Ganha-se uma Wish Token. Um morcego ou qualquer outra criatura. As 2 ações do Data estão feitas. Foi mover e foi atacar. Pelo menos removeu um dos inimigos. Pronto, e acabou a ronda deles. O que é que eles têm que fazer? Ver se tem tokens a mais. Não, o Mikey tem 4, o Data tem só uma. Não tem tesouros a mais. Podem trocar de objetos e o Mikey vai dar Bubblegum ao Data para ele guardar aqui, apesar que o Data tinha aqui muitas coisas que nós podíamos usar. Mas vamos guardar mais para o fim do jogo. E passam, então é a ronda do GM. E vocês lembram-se o que é que o GM tinha que fazer? Atenção que ele pode sempre consultar aqui o seu biombo. Portanto, ganha uma GM Token. Portanto, fica com 3. Ativa os inimigos. Portanto, os inimigos andam, mas neste caso, como não andam, atacam. E atenção que este inimigo tem uma habilidade especial, que é a primeira ação do inimigo é andar e depois a segunda é atacar. Ou seja, pode andar 2 vezes em vez de atacar. Pode andar e atacar ou pode andar 2 vezes, ok? Quando os inimigos estão mais longe, porque ele voa. Essa é a lógica da carta. Portanto, ele já aqui está, ele vai atacar. Quem é que ele vai atacar? Vamos atacar aqui se calhar o Data. O Data, que já aqui está, é este. Lançamos 2 dados vermelhos. Mas eu, como GM, gasto uma token para evoluir este dado para um azul. E então vamos lá ver se eu consigo dar dano sem o misto. E eu estou a atacar o Data leva 1 de dano, fica aqui, ele tem agora 5 de vida apenas. Próxima ação, comprar uma carta de GM, já aqui está. Tenho 2 na mão, que já gastei uma. Posso gastar uma carta de forma gratuita. E eu esqueci-me de fazer aqui uma coisa como GM, porque eu sou um péssimo GM. Quando entramos numa sala, nós temos que preparar a próxima. Portanto, quando entramos aqui, nós deveríamos ter colocado a passagem aqui, estão a ver?
passagem aqui e uma token de não exploração aqui. Assim é que está certo. Tenho que fazer sempre isto, para os Goonies saberem para onde é que têm que ir, não é? Já comprei a carta de forma gratuita. Posso gastar mais uma GM Token para comprar outra carta, e por que não? Vou gastar uma e tenho mais uma GM Card. Ainda tenho mais uma GM Token. E agora vou ver o que é que tenho e o que é que eu posso jogar. Portanto, GM Turn é o meu. Posso pôr uma Pit Token, posso pôr 3 Rubble em qualquer passagem, ou posso pôr 3 Rubble em qualquer passagem. Aqui estas só posso jogar uma, não posso jogar duas iguais no mesmo turno, ok? Portanto, eu para chatear, jogo esta de forma gratuita, tenho essa habilidade, e ponho uma, duas, três Rubble aqui nesta passagem para lhes dificultar e os atrasar no jogo. E eu tenho a minha última GM Token que eu posso gastar para jogar esta segunda carta que eu aqui tenho, que é pôr um Pit nesta sala. E eu faço isso, ponho um Pit, é este aqui, nesta sala. E o que é que o Pit faz? Isto é descartado, primeiro. Portanto, segundo o meu biombo, o Pit está aqui. Quando um token de Pit é colocado numa room, numa sala com um Goonie, ou um Goonie se move para dentro de uma sala com uma token de Pit, de poço, tem que lançar os dados para Dexterity e passar com 1, ou ficam presos na armadilha. Portanto, os dois têm que lançar os dados que eles já aqui estão, ou seja, quando eu coloco a Pit, é como se eles fossem a andar e aquilo se abrisse sobre os seus pés, ou eles entram numa sala daqui para aqui com o Pit, eles têm que passar sempre um Dexterity de 1. Portanto, o Dexterity deles, do Data é azul e do Mike é azul. Portanto, vamos ao Data primeiro. Passou, não acontece nada. Vamos ao Mike então. Passou também, não acontece nada. Se acontecesse isto, ou se acontecesse isto, por exemplo, ele ficava preso. E teria que pôr aqui a token de Trapped. O Gundog Master descartava cartas até ficar só com 5 no máximo, eu só tinha uma, portanto não há problema nenhum. E agora é a vez dos Goonies, que acontece logo no início da ronda. Cada Goonie ganha uma Wish Token, portanto o Data tem 2, o Mikey tem 5, não há problema nenhum, ele não pode ter mais de 4 no fim do turno. E repetíamos tudo outra vez até atingirmos o objetivo do jogo, que nesta missão eu posso revelar, é chegarmos até aqui com um determinado artefacto. Neste caso aqui é o Poço dos Desejos, mas também pode ser isto aqui, mas nesta missão é o Poço dos Desejos, com um determinado artefacto, em determinadas condições, e passávamos o jogo antes que a ampulheta esvaziasse. Assim ganharia o GM, o Gundog Master, que seria eu, e os Goonies perdiam o jogo. Portanto, de uma forma muito resumida, é o layout e o gameplay de Goonies. Claro que as últimas missões são muito mais complexas, têm muito mais coisas para fazer, desde encontrar artefactos secretos, passar enigmas, passar puzzles, muito mais completo, que eu não vou aqui revelar porque estaria a estragar a vossa experiência. É como revelar o final de um filme. Vamos então às considerações finais. Malta, é um tutorial bastante extenso, peço desculpa por isso, mas realmente queria detalhar tudo o que se passa neste jogo. E é um jogo bastante simples de jogar, bastante intuitivo e bastante divertido. Tem um lugar especial no meu coração, porque eu sou muito fã de Goonies, é um filme da minha infância, e foi maravilhoso viver a aventura na primeira pessoa, apesar de que eu sou o Gundog Master, sou o vilão. Uma coisa deste jogo é que, sendo uma pessoa o Gundog Master, convém que seja essa pessoa as 12 missões, ok? Porque é uma pessoa que tem que saber bem as regras, é uma pessoa que acaba por saber os twists e os segredos daqui das catacumbas e das grutas, portanto convém ser sempre a mesma pessoa. E é preferível jogarem mais ou menos com o mesmo grupo de pessoas para haver um sentido de progressão e de união, de espírito de equipa. Os componentes deste jogo são lindíssimos, alta qualidade, o grafismo é brutal, as ilustrações são brutais, tudo funciona, tudo é coerente, as miniaturas são de boa qualidade, é tudo material de primeira. Em termos de missões, as primeiras, se calhar 3-4 missões são um bocadinho fáceis, com pouco esforço as pessoas conseguem atingir a missão, mais para a frente as coisas vão se complicando bastante e fica bastante mais difícil. É aquele jogo que se calhar jogam uma vez e se calhar já não vão jogar mais porque sabem o que é que se vai passar, e então perde um bocadinho o fator surpresa. Mas é um jogo, meus amigos, que dá pelo menos para 12 partidas de 1 hora e meia mais ou menos cada uma, dependendo do grupo. Portanto tem muito para jogar e podem repetir várias missões. E tem uma vantagem, vocês podem fazer as vossas próprias missões. O livro de regras, o guião,
o Adventure Guide, tem espaço para escreverem a vossa própria aventura, o que é muito, muito divertido. E na net, já há pessoal que fez as próprias aventuras. Se vocês forem ao site BGG, Board Game Geek, vocês encontram lá missões feitas por fãs. Pessoal, recomendação máxima, lindíssimo, tudo neste jogo é lindo e é feito com amor e carinho. Funko Games, não desiluda, Prosper Hall também não, portanto quando estes dois se juntam, maravilha. Pessoal, se são fãs de Goonies e querem reviver as aventuras do filme, está aqui. Pessoal, somos criadores de conteúdo independentes, dependemos do vosso apoio, portanto subscrevam o canal, carreguem no sininho para não perder nenhuma publicação e nenhuma live. E já sabem, bons filmes, boas leituras e bons jogos. Até à próxima.